Você já parou para pensar que existem pessoas que ganham 20, 30 mil reais por mês e vivem mais sufocadas do que quem ganha um salário mínimo? Parece loucura, né? Mas é mais comum do que você imagina. Hoje, eu vou te contar a história de um médico que ganhava 25 mil reais todo mês e, mesmo assim, não conseguia dormir. O celular tocava e as mãos tremiam. O coração disparava de medo. Cada ligação podia ser o banco, a financeira, a cobrança. Ele trabalhava 14 horas por dia, não tirava férias há 3 anos e toda conversa com a esposa virava briga por causa de dinheiro. E sabe quem foi que ensinou esse médico a ter paz? Um porteiro, um homem simples, de chinelo gasto e marmita na bolsa, que ganhava 1.500 reais por mês e dormia tranquilo todas as noites. Se você acha que riqueza é sobre quanto entra na sua conta, essa história vai virar sua cabeça do avesso. E se você chegou até aqui, presta atenção. Isso não é coincidência. Essa mensagem é para você. A única coisa que eu peço em troca é que você se inscreva. Porque aqui a gente não só conta histórias, aqui a gente transforma vidas. Fica comigo até o final. O que você vai ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o dinheiro. Dr. Rafael Mendes tinha 38 anos, 12 deles dedicados à medicina. Cardiologista, formado com honras. Consultório próprio num prédio de vidro espelhado no centro da cidade. Jaleco branco impecável, caneta dourada no bolso, relógio suíço no pulso. Por fora, a imagem do sucesso. Por dentro, um homem se afogando. Toda manhã, Rafael acordava às 5 horas com o estômago embrulhado. Antes mesmo de abrir os olhos, a mente já disparava. Parcela do apartamento, prestação do carro, escola dos meninos, cartão estourado, fatura vencida. 25 mil reais entravam na conta todo mês e 28 mil saíam. A matemática não fecha, mas a gente finge que fecha, até o dia que não dá mais. Juliana, a esposa, já não sorria como antes. As conversas viraram cobranças. O amor foi sufocado pelas contas. Os filhos sentiam a tensão no ar, mesmo sem entender. A casa de 180 metros quadrados, que deveria ser um lar, tinha virado uma prisão dourada com parcelas intermináveis. Rafael trabalhava 14 horas por dia. Não por paixão, por desespero. No mesmo prédio onde ficava o consultório de Rafael, trabalhava um homem que o mundo nem notava. Seu Antônio Carlos, 54 anos. Porteiro há 18 anos no mesmo lugar. Uniforme simples, sorriso fácil, mãos calejadas de quem conhece o peso da vida. Ganhava 1.500 reais por mês. Morava numa casa pequena na periferia, quitada há 6 anos. Casado com Dona Marlene há 29 anos. 3 filhos criados com dignidade, todos já adultos, todos trabalhando. Seu Antônio acordava às 4 da manhã. Tomava café com a esposa em silêncio. Não o silêncio pesado de quem não tem o que dizer, mas o silêncio leve de quem já disse tudo o que importa. Levava marmita para o trabalho. Arroz, feijão, ovo frito, salada. Comida simples. Alma satisfeita. Tinha uma poupança de 8 mil reais. Juntou aos poucos 50, 100 reais por mês. Durante anos, não devia nada a ninguém. Dormia às 9 da noite e roncava até o galo cantar. Aos domingos, fazia churrasco no quintal. A carne mais barata do açougue, mas a risada mais verdadeira da vizinhança. Rafael olhava para a própria vida e via correntes. Seu Antônio olhava para a própria vida e via bênçãos. Um ganhava 25 mil e vivia em agonia. O outro ganhava 1.500 e vivia em paz. A pergunta que ninguém faz é: quem é o verdadeiro rico? Foi numa quinta-feira de novembro que o castelo de cartas desmoronou. Rafael tinha acabado de atender o último paciente quando o celular tocou. Era o gerente do banco. A voz fria, protocolar. Doutor Rafael,
Infelizmente, o pedido de empréstimo foi negado. O senhor já está com comprometimento de renda acima do limite. Não há margem. Rafael sentiu o chão sumir. Mas eu preciso desse dinheiro. É só para cobrir esse mês. Mês que vem eu resolvo. Sinto muito, doutor. Não depende de mim. Desligou. As mãos tremiam. O suor escorria frio pela testa. 38 anos de vida, 12 de medicina. E ele não conseguia um empréstimo de R$ 5.000. Tentou ligar para a financeira do carro, renegociar. A atendente foi clara. Senhor, o senhor já renegociou 2 vezes. Se atrasar mais uma parcela, o veículo vai para o pátio. Tentou o cartão de crédito. Pedir aumento de limite. Negado, histórico de atraso. Tentou pensar em alguém para pedir emprestado. Mas a quem? Tinha vergonha. Um médico pedindo dinheiro? O que iam pensar? Naquela noite, Rafael desceu para o estacionamento depois que todos foram embora. O prédio estava vazio, só o silêncio e o eco dos próprios passos. Encostou na parede e escorregou até o chão. Sentou no meio-fio, cabeça entre as mãos. O peito ardia, os olhos queimavam. Pela primeira vez em anos, Rafael chorou. Não choro de filme, choro de homem quebrado, soluços fundos, engasgados, que saíam do fundo da alma como quem vomita veneno guardado por tempo demais. Meu Deus, sussurrou entre lágrimas. Eu fiz tudo certo. Estudei, me formei, trabalhei. Por que eu tô assim? Onde foi que eu errei? O silêncio não respondeu, ou talvez tenha respondido de um jeito que ele ainda não sabia ouvir. Foi então que ouviu passos lentos se aproximando. Seu Antônio vinha com um copo de café na mão. Tinha visto o doutor descer transtornado e esperou. Sabia que certos momentos precisam de espaço antes de precisar de palavra. Sentou ao lado de Rafael sem pedir licença. Estendeu o copo. Toma, doutor, café forte. Acabei de passar. Rafael ergueu o rosto vermelho, inchado. Não tinha forças nem para ter vergonha. Seu Antônio, eu ganho R$ 25.000 por mês. E não sei como vou pagar as contas do mês que vem. Como isso é possível? O porteiro deu um gole no próprio café. Olhou para o céu escuro, depois para o médico. Me permite uma pergunta, doutor? Rafael assentiu. Quanto o senhor gasta por mês? O médico pensou. Franziu a testa, abriu a boca, fechou. Honestamente, não sei exatamente. Mais de 30.000, acho. Seu Antônio sorriu. Não de deboche, de compaixão. Aí está o problema, doutor. Não é quanto entra, é quanto fica. Rafael ficou em silêncio. Aquela frase simples atravessou mais fundo que qualquer diagnóstico que ele já tinha dado na vida. Nas semanas seguintes, Rafael passou a descer mais vezes até a portaria. No começo, era só para tomar café. Depois, percebeu que era para ouvir. Seu Antônio não tinha diploma, não tinha curso de finanças, não tinha MBA nem planilha de Excel, mas tinha algo que Rafael nunca aprendeu na faculdade. Sabedoria de quem viveu. Uma noite, enquanto o prédio esvaziava, seu Antônio puxou uma cadeira e disse: Doutor, tudo que eu sei, aprendi com meu pai. Ele era lavrador lá no interior de Minas, analfabeto, mas o homem mais rico que eu conheci, não em dinheiro, em paz. Rafael escutava como quem ouve evangelho. Meu pai dizia assim: dinheiro é igual água num balde furado. Não adianta encher se você não tapar os furos primeiro. O médico engoliu seco. Era exatamente o que ele fazia. Enchia o balde todo mês, e todo mês vazava. Ele também dizia: ter é diferente de parecer ter. Quem vive de aparência morre de verdade. Rafael pensou no carro importado que mal usava, no apartamento que não conseguia pagar, nas roupas de marca que os vizinhos elogiavam enquanto ele chorava escondido. E a mais importante de todas, doutor. Seu Antônio baixou a voz, como quem conta segredo sagrado. O futuro se constrói com as migalhas do presente. R$ 100 por mês, durante 20 anos, vira liberdade. Eu chamo isso de dinheiro invisível. O dinheiro que você guarda antes de ver, antes de gastar,
antes de inventar desculpa. Rafael balançou a cabeça. Seu Antônio, mas R$ 100 não é nada perto do que eu ganho. O porteiro sorriu. Por isso o senhor não tem nada guardado, doutor. Quem despreza o pouco nunca vai saber cuidar do muito. O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer palavra. Seu Antônio levantou, ajeitou o boné e disse antes de ir: "E tem uma última coisa que meu pai repetia todo santo dia. Gratidão é o remédio contra a ganância. Quem agradece pelo que tem não vive obcecado pelo que falta. Eu faço uma oração toda manhã, doutor. Agradeço pela casa, pela esposa, pelo café quente. E sabe o que acontece? Eu deito a cabeça no travesseiro e durmo em paz. Isso não tem preço." Rafael ficou ali, parado, enquanto o porteiro sumia no corredor. Aquelas palavras simples tinham rachado algo dentro dele, algo que precisava rachar para poder se reconstruir. Rafael começou devagar, com medo, com vergonha. Na primeira semana, sentou com Juliana e fez o que nunca tinha feito, uma planilha de verdade. Cada centavo que entrava, cada centavo que saía. Quando terminou, ficou em silêncio por 10 minutos. R$ 4.200 por mês iam embora em coisas que ele nem lembrava. Assinaturas que não usava, delivery toda noite, compras pequenas que pareciam inofensivas. Gota por gota, o balde esvaziava. Ele chorou. Dessa vez, de vergonha. "Não é quanto entra", repetiu baixinho, "é quanto fica." Os primeiros meses foram os mais duros. Vendeu o carro importado. Doeu no orgulho. Os colegas do hospital estranharam. Um deles até riu. Deu ruim pro doutor. "Hein?" Rafael engoliu seco e seguiu. Com o dinheiro, quitou parte das dívidas. Ainda faltava muito, mas o balde tinha menos furos. Juliana resistiu no começo. Tirar os filhos da escola de 4.000 e colocar numa de 1.200 parecia derrota. Mas Rafael mostrou os números, mostrou a verdade. E a esposa, aos poucos, entendeu. "A gente estava vivendo de mentira", ela disse uma noite, chorando, fingindo uma vida que não era nossa. Rafael abraçou ela forte. "Agora a gente vai construir uma vida de verdade." Todo mês, antes de pagar qualquer conta, Rafael separava 10%. R$ 2.500. Intocáveis. Era o dinheiro invisível que seu Antônio tinha ensinado. No começo, parecia pouco, parecia inútil. A tentação de usar era enorme, mas ele repetia, como oração: "Gratidão é o remédio contra a ganância. Obrigado, Senhor, pelo que eu tenho." Depois de um ano, Rafael olhou para a própria vida e não reconheceu. Trabalhava 10 horas em vez de 14, jantava com a família, ria com os filhos, conversava com Juliana sem gritar. A reserva de emergência já passava de R$ 30.000. As dívidas diminuíam mês a mês. O apartamento foi trocado por um menor, mais simples, mais leve. Os vizinhos pararam de elogiar, os colegas pararam de invejar. Mas Rafael, pela primeira vez em anos, dormia em paz. 2 anos se passaram. Rafael desceu até a portaria num fim de tarde comum, mas dessa vez carregava um envelope nas mãos. Seu Antônio estava na cadeira de sempre, rádio baixinho tocando sertanejo antigo. "Seu Antônio, isso aqui é para o senhor." O porteiro estranhou. Abriu o envelope devagar. Dentro, um cartão escrito à mão e um convite para o churrasco de aniversário de casamento de Rafael. O cartão dizia: "Seu Antônio, o senhor me ensinou que riqueza não se mede pelo que entra na conta, mas pela paz que existe no coração. Eu era um homem rico de salário e pobre de alma. O senhor, com seu café e suas palavras simples, me devolveu a dignidade. Obrigado por ser meu professor sem diploma. Com gratidão eterna, Rafael." Seu Antônio leu em silêncio. Os olhos marejaram. Dobrou o cartão com cuidado e guardou no bolso da camisa, bem em cima do coração. "Doutor", disse com a voz embargada, "o senhor sempre teve tudo, só precisava aprender a ver.
Rafael sorriu, não o sorriso forçado de antes, um sorriso de quem finalmente encontrou a paz. Hoje eu tenho 60 mil guardados, não devo nada a ninguém, durmo a noite inteira. E sabe o que mais? Sou feliz de verdade, não rico de aparecer, rico de viver. Seu Antônio assentiu. Isso, doutor, é a única riqueza que ninguém pode tirar do senhor. E assim termina a história de um médico que ganhava 25 mil reais e vivia falido. E de um porteiro que ganhava 1.500 e tinha paz. Olha bem para essa verdade. Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você guarda, quanto você deve e quanta paz você tem ao deitar a cabeça no travesseiro. Diploma não ensina a cuidar de dinheiro. Salário alto não garante liberdade. A verdadeira riqueza se constrói com escolhas pequenas, constantes e humildes. A Bíblia diz em Provérbios 21:20: na casa do sábio há comida e azeite guardados, mas o tolo devora tudo o que tem. Não seja o tolo que devora, seja o sábio que guarda. Se essa história tocou seu coração, eu te peço uma coisa. Escreve agora nos comentários. Não é quanto entra, é quanto fica. Declara isso, grava isso na sua mente, porque quando você muda o pensamento, você muda a vida. Se inscreve nesse canal. Aqui a gente não conta história para passar o tempo. Aqui a gente transforma vidas. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está sufocada, que ganha bem, mas não sobra nada, que vive de aparência. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para acordar. Que Deus te abençoe, que Ele te dê sabedoria para cuidar do pouco, para que Ele possa te confiar o muito. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, gratidão é o remédio contra a ganância.